Glória a Deus Pai, glória a Deus Filho e glória ao Deus Espírito Santo, a Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. A você que me assiste, a você que acompanha esse vídeo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Deus abençoe poderosamente a sua vida, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, seja contigo e também com todos da sua casa. Que haja muita luz para você, que haja muita paz para você, que haja a presença poderosa do Senhor Jesus Cristo contigo e também com todos da sua casa de maneira permanente, de maneira constante. Jesus Cristo, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então esses são os votos sinceros que eu faço a você e também a todos da sua casa. Que a presença poderosa do Senhor Jesus Cristo seja contigo e também com todos da sua casa. Hoje é quarta-feira e toda quarta-feira nós buscamos o Espírito Santo, buscamos por salvação, porque estar salvo de maneira permanente, a verdade é a seguinte: ninguém está. Ninguém está salvo para sempre. Essa que é a verdade. Uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Jesus Cristo, ele não disse isso. Ele disse que quem perseverar até o fim será salvo. Lá em 1 João 1,9 está escrito: filhinhos, o João, o apóstolo, dizendo, ele fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabei, pois, que há um advogado junto do Pai. Em João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e ele é justo para nos perdoar de todos os pecados. A verdade é que não há ninguém que não peque. Todos nós pecamos, seja por pensamentos, seja por palavras, seja por atitudes. É claro que quando a pessoa ela peca intencionalmente, isso entristece muito o Espírito Santo. Eu já passei por isso. Eu já senti na pele, né? Como dizem, né? Eu já senti na pele, eu já vivenciei isso, sabe? Você se sente muito triste mesmo quando você faz algo intencionalmente, sabendo que desagrada a Deus. O Espírito Santo que reside, mora dentro de nós, ele se entristece. E uma vez que o Espírito Santo ele se entristece, nós também ficamos tristes. Nós sentimos a tristeza do Espírito Santo dentro de nós, quando nós fazemos algo intencionalmente. Então eu quero nesse momento, nós vamos buscar o Espírito Santo, nós vamos buscar a presença de Deus, mas antes de nós buscarmos o Espírito Santo, eu quero nesse momento fazer a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Jesus Cristo, ele disse, ele ensinou, a oração do Pai Nosso. Eu quero fazer a oração do Pai Nosso, e depois eu quero fazer juntamente com você a oração de confissão dos pecados, a oração, que nós precisamos fazer diariamente. Todo dia nós precisamos confessar as nossas culpas. Aliás, lá em Tiago 5,16 fala: orai, pois, uns pelos outros, para seres sarados, para seres curados. A palavra fala sobre nós orarmos uns pelos outros, a palavra fala sobre perdoar uns aos outros, suportar a carga. Paulo fala: suportai-vos, pois, as vossas cargas, suportai a carga um dos outros. Então o cristianismo é isso, viver Cristo é isso, é a gente reconhecer que somos pecadores, que somos carentes da graça, porque nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça, somos salvos pela misericórdia de Deus, somos salvos, como diz a palavra, está escrito, que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu já teria sido consumido, você já teria sido consumida, consumido. Então é a graça de Deus, é o favor de Deus, é o amor de Deus por nós que faz com que nós não venhamos ser consumidos. Nós somos tão pecadores, nós somos tão falhos. Ontem eu estava lendo, na viração do dia, na live de ontem, eu
estava lendo Jó, quero até ler aqui que o Espírito Santo falou aqui comigo, eu vou ler só apenas um versículo, Jó capítulo 19, olha só, Jó capítulo 19, quero ler aqui, aliás eu vou ler na linguagem de hoje, cadê a Bíblia da linguagem de hoje? Cadê a Bíblia? Eu vou ler na linguagem de hoje, muito interessante a palavra, eu quero ler aqui, ó, aguarda aí. Procurando aqui a Bíblia na linguagem de hoje. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui embaixo aqui, ó. Já estava aqui no púlpito já. Olha só. Escuta com atenção. Jó capítulo 19, versículo 5. Na linguagem de hoje. Vocês pensam que são melhores do que eu e acham que a minha desgraça prova que sou culpado? Os amigos de Jó estavam se achando melhores do que Jó. Se achando melhor do que Jó. Quem pode se achar melhor do que alguém? Jesus Cristo ele disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra. A verdade é que a diferença de um pecador para outro é que um peca voluntariamente, sabe que aquilo é errado e a Bíblia fala, aquele que sabe que tal coisa é pecado, esse peca, né? No caso enfim, a palavra fala, aquele que sabe fazer o bem e não faz, esse peca. Então a diferença de um pecador para outro é exatamente essa. Que um faz de maneira voluntária, sabe que aquilo ali vai desagradar a Deus, vai entristecer o Espírito Santo, mas mesmo assim faz. Mas é interessante, né? Paulo ele fala assim, que há uma luta entre a nossa carne entre a carne e o Espírito. O Espírito contende com a carne e a carne com o Espírito. Paulo ele fala assim, o bem que eu quero fazer, se eu não faço. E o mal que eu repudio, que eu rejeito, esse eu acabo fazendo e faço. Não eu, mas o mal que reside em mim. Então existe um mal em nós, existe um mal em você, existe um mal em mim. E esse mal a Bíblia chama de natureza carnal. Nós somos carnais. Nós somos espirituais e ao mesmo tempo somos carnais. Nós somos espíritos que vivem uma existência física. Nós temos o corpo, nós temos a matéria. E na nossa carne, a palavra fala que a nossa natureza ela é decaída. A nossa natureza carnal ela é inclinada para fazer as coisas que desagradam a Deus. Por isso que Paulo ele disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu rejeito, que eu repudio, que eu não quero fazer, que eu luto para não fazer, esse eu acabo fazendo. E quando faço, não faço eu, mas a natureza que reside em mim, o mal que reside em mim. Então, o mal que reside no ser humano é a natureza carnal. E Paulo ele fala que é uma briga constante, é uma constante briga que há entre o espírito e a carne. Entre o espírito e a carne há uma luta constante. E nós estaremos nesse momento orando. Glória a Deus, eu quero orar para que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Glória a Deus. Eu marquei aqui o texto aqui. Aproveita, você que está assistindo a minha live, assistindo aí o vídeo, já compartilha essa live com os teus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, o maior número possível de pessoas. Abençoe vidas e receba de Jesus Cristo o galardão, a recompensa de profeta. Glória a Deus. Eu estou procurando aqui a passagem bíblica que o Espírito Santo falou comigo para ministrar. Enquanto isso, já deixa aí o seu joinha, já deixa aí o seu like, você que assiste pelo YouTube, pelo canal Denison Souza, você que não é inscrito ainda, se inscreva no meu canal para que você possa estar recebendo mensagens e intercessões diariamente. Glória a Deus. Eu estou procurando postar todos os dias vídeos, pelo menos de segunda a sábado. Glória a Deus. Pelo menos de segunda a sábado. Eu estou tentando procurar postar todos os dias. Pelo canal Denison Souza, orações, intercessões, ministrações da palavra. Se você não é inscrito, se inscreva. Tá bom? Se inscreva, ative o sininho para que você possa estar recebendo as notificações de quando forem postados os novos vídeos. Glória a Deus. Estou vendo o pessoal entrar aí. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão chegando.
quero nesse momento pedir a você que faça isso, compartilhe a live, tá bom? Compartilhe aí a live e nós vamos orar. Glória a Deus, vamos louvar, né? Vamos orar, vamos louvar, vamos buscar a face do Senhor. Hoje é a quarta-feira da busca do Espírito Santo do Deus vivo, é a quarta-feira da busca pela salvação. Há uma frase que diz, né? Saco vazio não para em pé. Saco vazio não para em pé. Você sabe, né? Se você pegar um saco e você colocar contra o vento, digamos que o vento esteja vindo de lá para cá. Se você pegar um saco, na hora que o vento estiver vindo, né? Ainda mais vindo forte, se você pegar o saco, o que acontece com o saco? O saco ele se mantém cheio, né? Então, saco vazio não para em pé. O vento é símbolo do Espírito Santo. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo, nos encher do Espírito do Senhor. Mas antes de nós nos enchermos do Espírito Santo, nós iremos confessar as nossas culpas, confessar os nossos pecados, confessar as nossas iniquidades, confessar as nossas transgressões. Glória a Deus, para que nós possamos receber o sangue puro e carmesim de Jesus Cristo sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, sobre todo o nosso ser. E assim, uma vez recebendo de Deus o perdão, uma vez recebendo o perdão de Deus, poderemos pedir por azeite, pedir por óleo, pedir por virtude, pedir por unção, pedir por poder. Glória a Deus. Então nós vamos orar. Quero pedir a você que já deixe a palavra aberta em Mateus. Mateus capítulo 16 é onde nós estaremos fazendo a leitura da palavra. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 16, é onde eu vou estar lendo a palavra do Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Vamos falar com o Senhor nesta hora. Glória a Deus. Permaneça na live, não saia não. Saia não. Vou colocar aqui o fundo de oração e já volto com você orando, pedindo a Deus misericórdia e graça pelas nossas vidas. Permaneça na live. Vamos falar com o Senhor nesta hora. Se possível, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus. Não pense nos teus problemas, não pense nos teus problemas, pense só em Deus nesta hora. Jesus Cristo, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Por isso, só pense no Senhor nessa hora. Comece a pensar no sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez por você na cruz do Calvário. Comece a visualizar, a ver Jesus Cristo na cruz. Comece a ver o sofrimento de Jesus Cristo. Veja o quanto ele sofreu por você. Veja o quanto ele sofreu por amor a você, o quanto ele sofreu por amor a nós. Comece a contemplar nesse momento o sofrimento do Salvador, daquele que se entregou em amor por nós. Comece a contemplar agora. Comece a ver o que Jesus Cristo fez por você na cruz. O sangue ali sendo derramado. Ele ali naquela via dolorosa, sendo humilhado, sendo açoitado, cuspiram no seu rosto, humilharam tanto Jesus Cristo. O Senhor, ele foi humilhado por você. Ele se humilhou no seu lugar. Ele morreu no seu lugar. E o sangue dele que foi vertido na cruz, foi vertido para nos lavar de todos os nossos pecados, para nos limpar, para nos purificar, para santificar os nossos ouvidos, os nossos olhos, os nossos lábios, as nossas mãos, os nossos pés, para nos tornar santos. Santos no sentido de separados do mundo, separados das coisas que desagradam ao Senhor.
Então já se veja nesse momento sendo lavado pelo sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro que nos lava de todos os nossos pecados. João Batista ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então que nessa hora você venha contemplar pelos teus olhos da fé, com os teus olhos fechados, contemple o Senhor te lavando, contemple o Senhor nesse momento te purificando, te santificando, lavando os teus lábios, santificando os teus lábios. Como disse o profeta Isaías quando contemplou o Senhor no alto e sublime trono, quando ele viu ali querubins, serafins, seres celestiais, ele disse: ah, Senhor, ai de mim, que vivo em meio a um povo de impuros lábios. E diz a palavra que o anjo veio com uma brasa, ele tirou uma brasa do altar e colocou sobre os lábios de Isaías e disse: seja purificado os teus lábios. Nesse momento o Senhor venha purificar os teus lábios, o Senhor venha purificar os nossos lábios, porque eu também me incluo. O Senhor venha purificar os nossos lábios, purificar os nossos olhos, os nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés, que o nosso espírito, que a nossa alma, que o nosso corpo, que todo o nosso ser venha receber nessa hora a lavagem poderosa do sangue do Cordeiro. Está escrito na palavra do Senhor: filhinhos, não pequeis, mas se pecais, sabeis, pois, que há um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. O Senhor, Ele te ama, o Senhor nos ama, e Ele não quer nos lançar fora da sua presença. Então, meu Pai, perdoa nesse momento os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas culpas, as nossas mazelas. Perdoa, meu Deus, pelos pecados que havíamos cometido de maneira intencional. Perdoa os pecados ocultos, os pecados que nem sequer temos consciência de que havíamos cometido. E nos purifica nessa hora, nos santifica nesta hora, para que o Senhor possa nos receber na Tua presença. Está escrito na Tua palavra que o que faz separação entre nós e o Senhor são os nossos pecados. Nós não queremos dizer que somos melhores do que ninguém, porque nós somos pecadores, somos falhos, somos imperfeitos. Por isso vem agora, Senhor, e nos santifica, nos purifica, nos perdoa dos pecados cometidos por pensamentos, por palavras, por atitudes. Nós viemos também, meu Pai, liberar perdão para aquele que nos ofendeu, por aquele que nos fez mal, por aquele que nos maltratou, por aqueles que nos traiu. Que nós não venhamos pagar, como dizem, na mesma moeda, mas que nós venhamos agir com misericórdia e bondade, tomando o exemplo do Senhor, porque o Senhor age com misericórdia e bondade. Teu Filho Jesus Cristo, Ele disse: porque se não perdoardes aqueles que têm vos ofendido, de maneira alguma o Pai Celestial vos perdoará. Nós precisamos do perdão do Senhor para termos paz, para termos alegria. Então nos ajuda nessa hora, meu Pai. Nos ajuda nesse instante, meu Deus. Nos ajuda nesta hora, meu Pai. Nos ajuda nesta hora a liberar perdão. Arranca, meu Deus, toda a raiz de amargura. Tudo aquilo que não provém do Senhor, tira, arranca. Queima com o teu fogo. O teu fogo que queima a maldição do pecado, que queima a maldição hereditária. O teu fogo que queima demônios. E o fogo do Senhor que há dentro de nós, que
Que o teu Espírito venha consumir, venha destruir todos os males, toda a erva daninha, tudo aquilo que o Senhor não plantou, tudo aquilo que o inimigo semeou, meu Pai, na nossa mente, no nosso coração, que venha ser, meu Pai, arrancado pela raiz, pela tua mão poderosa. Eu peço nesse momento, meu Deus, sara as feridas deste teu filho, desta tua filha, dessa pessoa que tem chorado porque não tem conseguido fazer a tua vontade, não tem conseguido resistir, meu Deus, o seu pecado, não tem conseguido resistir àquilo que para ele ou para ela é como um ponto fraco. Existe o ponto fraco do crente, como Paulo ele diz, o espinho na carne. Alguns interpretam que seria um ponto fraco de Paulo, seria algo que o diabo tinha facilidade para levar Paulo a fazer. E Paulo ele fala: o bem que eu quero fazer, se eu não faço, e o mal que eu repudio, que eu rejeito, isso eu acabo fazendo. E quando faço, não faço eu, mas o mal que reside em mim. O mal que há em nós é a nossa natureza carnal. Está escrito que há uma luta constante entre o espírito e a carne e o espírito e a carne contendem. Mas nós não queremos andar na carne, meu Deus. Queremos andar no Espírito, porque quando nós andamos, quando nós andamos no Espírito, nós sentimos a tua paz, a tua alegria. A depressão ela não vem, a angústia ela não vem. Até aquilo que nos falta a gente fica tranquilo e sossegado, porque sabemos que o Senhor está sob o controle de tudo. Nós não nos desesperamos, meu Pai, quando nós andamos no Espírito. Nós não andamos ansiosos, solícitos, pelo que vai comer, pelo que vai beber, pelo que vai vestir. Nós não ficamos preocupados com o dia de amanhã, porque nós sabemos que o amanhã ao Senhor pertence, que o Senhor já está lá no amanhã. Então ajuda, meu Deus, ajuda essa tua filha, esse teu filho a andar no Espírito, a vencer as obras da carne. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a ter o fruto do Espírito, o amor. E amor é querer fazer o bem pela motivação, pela intenção certa. É fazer o bem com a intenção de glorificar o teu nome, para que assim possamos ter do Senhor testemunho: esse é meu filho amado, essa é minha filha amada, que alegra o meu coração, que me dá orgulho. Nós queremos ser filhos que venham dar orgulho ao Senhor, que venha alegrar o teu coração, meu Pai. Queremos, meu Pai, queremos te dar orgulho. Então perdoa todos os nossos pecados, perdoa todas as nossas iniquidades. Lança, Senhor, no mar do esquecimento as nossas transgressões. E vem agora com o teu Espírito nos fortalecer. Diga ao fraco que eu sou forte. Senhor, fortalece o fraco. Coloca de pé o que está caído, o que está desanimado, reanima. Ao que está de pé, mantém de pé. Ajude a se manter na torre de vigia, a se manter como um atalaia, como alguém que está ali, constantemente vigiando a sua própria vida e, claro, orando em todo tempo e fora de tempo, para que assim se mantenha guardado e também o Senhor venha guardar os da sua casa, para que assim também o Senhor venha salvar os da sua casa, o Senhor venha salvar, meu Deus, a família dessa pessoa, que o Senhor venha cumprir a tua palavra, da qual diz
crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então ajuda, meu Deus, essa pessoa a perseverar até o fim. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a ter dentro dela o teu Santo Espírito. Como disse Davi, não passes de mim o teu Santo Espírito. Não retires de mim o teu Espírito Santo, disse Davi. Então que essa pessoa, meu Deus, venha também fazer essa oração. E essa venha ser a nossa oração diária. Que não passes de nós o teu Espírito, que não passe de nós o teu Espírito Santo. Nós não queremos ficar para a grande tribulação, meu Deus. Nós não queremos, meu Pai, ficar para trás. Nós queremos participar das bodas do Cordeiro. Queremos participar da festa do Cordeiro. Queremos entrar na festa juntamente com o noivo. Por isso, te pedimos, meu Pai, nos dá azeite. Enche a nossa botija. Enche a nossa botija. Enche a nossa vida, meu Pai. E nos faz vitoriosos em todas as áreas. Primeiro na vida espiritual. Como está escrito em Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, meu Deus, que o Senhor nesse momento venha fortalecer a fé dessa mulher. Venha fortalecer a fé desse homem. Fortalece a fé desse homem. Fortalece a fé dessa mulher. Faça, meu Deus, essa pessoa a ser um novo vaso. Está escrito em Jeremias: desça, pois, a casa do olheiro. Deus está falando: desça a casa do olheiro. Desça a casa do olheiro. Vou eu fazer de ti um vaso novo. Vou eu quebrar a tua vida. Vou quebrar esse vaso e vou fazer de ti um vaso novo. Um vaso de honra. Que nós venhamos ser um vaso de honra, meu Pai, na tua presença. Que nós venhamos ser um vaso de honra. Que nós venhamos ser filhos que alegram o coração do Pai, que alegram o teu coração. Que nós venhamos ter o testemunho do Senhor. Este é o meu filho amado. Essa é a minha filha amada. Como tu me alegras, filho meu. Como tu me alegras, filha minha. Que esse venha ser o testemunho do Senhor a nosso respeito. Que no nosso espírito venha haver esse testemunho. Que haja esse testemunho no nosso espírito. Que o teu Espírito Santo venha falar isso no nosso espírito. Eu me alegro em ti, filho. Eu me alegro em ti, filha. Eu me alegro em ti. Eu me alegro em ti. Esse é o meu filho amado que faz a minha vontade. Essa é a minha filha amada que faz a minha vontade. Então eu peço nesse momento, meu Deus, desce com virtude, desce com unção, desce com poder. Faz, meu Deus, com que a tua virtude, a tua unção, o teu poder desça sobre essa pessoa. Envolva essa pessoa, meu Deus, num ambiente de glória. Faz essa pessoa, meu Deus, ser sim um vaso de honra. E enche, meu Pai, enche esse vaso. Enche, meu Deus, essa pessoa com o teu Santo Espírito. Derrama do teu óleo, derrama do teu azeite. Faz essa pessoa, meu Pai, ser possessa pelo teu Espírito Santo. Faz, meu Deus, transbordar, meu Pai, o teu óleo, o teu azeite. Faz essa pessoa ser prudente. As prudentes foram lá e pagaram um preço. As prudentes, mas as prudentes foram lá e compraram um azeite. Nós estamos aqui, meu Deus, para adquirir o azeite. Estamos aqui para adquirir o azeite. Nós queremos o azeite. Nós queremos o azeite. Começa a falar com Deus. Declare: eu quero o teu azeite. Eu quero o azeite, Senhor. Eu quero o azeite. Me enche, me transborda. Vem me possuir. Me possua, Espírito de Deus. Toma a minha mente. Toma os meus olhos, os meus lábios, os meus ouvidos, os meus pés, as minhas mãos. Toma assim o meu espírito, a minha alma, o meu corpo. Toma todo o meu ser.
Nós entregamos nas tuas mãos o controle das nossas vidas. Que todavia seja feita a tua vontade, que todavia seja feita a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que se cumpra em nós a tua boa vontade. Que nós venhamos continuar a buscar a ter a mente do Senhor, como está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas renovai o vosso entendimento, para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, meu Deus, nós não nos conformamos com este mundo. Teu Filho Jesus Cristo, ele disse, ao orar no jardim de Getsemane, ele disse: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Nós vivemos nesta sociedade, essa sociedade que é má, que é perversa, que é corrupta, que é incrédula, mas não pertencemos a ela, Senhor. Nós somos cidadãos dos céus. O nosso destino é Canaã, é a Canaã celestial, é a Nova Jerusalém. O teu filho, ele disse: eles estão no mundo, mas eles não são no mundo, por isso guarda-os no teu amor. Então guarda-nos, Senhor, no teu amor. Nos protege, nos livra de todos os males. Esteja adiante, por detrás, ao nosso lado. E o mais importante de tudo, esteja dentro de nós, fazendo de nós cópias perfeitas do teu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Nós queremos ser cópias do Senhor aqui na terra. Queremos ser como o nosso mestre. Queremos ser como o nosso mestre. O discípulo, ele precisa ser como o mestre. Nós sabemos que Jesus Cristo foi perseguido. Jesus Cristo foi caluniado. Foi defamado. Ele disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Não é o discípulo maior do que o seu mestre. Se me chamaram de Beelzebu, também chamarão a vós. Também irão atacar os filhos. Se falaram mal do pai de família, falarão mal também dos domésticos, dos de casa. Mas grande é o galardão, Senhor, para aqueles que perseverarem no Senhor. Tudo que nós passamos aqui por amor ao Senhor está ligado ao peso da glória, como Paulo disse. Paulo disse sobre o peso da glória. Grande é o galardão, grande é a recompensa para aqueles que sofrem por amor do Senhor. Então, meu Deus, eu oro nesse momento para que o Senhor ajude essa mulher, ajude esse homem, esse teu filho, essa tua filha, para perseverar até o fim. Pois quem perseverar até o fim será salvo. Então derrama, meu Deus, derrama de maneira ilimitada, como disse João Batista, aquele que fala as palavras de Deus não recebe o Espírito por medida. Então que o Espírito do Senhor desça sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse homem, sem medida, que o Senhor faça transbordar a presença do Senhor na vida desta pessoa. Assim, meu Deus, nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Glória a Deus, glórias ao nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Permaneça na live. Glória a Deus. Nós vamos nesse momento louvar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Vamos bendizer ao nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos nesse momento louvar ao Senhor. Você que chegou ainda agora, já deixa aí a palavra aberta em Mateus capítulo 16. Onde eu vou fazer a leitura da palavra. Eu vou vir de louvor, vamos vir de louvor nesse momento, e depois do louvor, nós estaremos vindo com a palavra, com a poderosa palavra de Deus. Permaneça na live.
Vou colocar aqui o louvor. O Senhor, Ele te conhece. O Senhor me conhece. O Senhor nos conhece. O Senhor Jesus Cristo, Ele conhece os que são seus. Eles são da mente, eles são dos corações. Aquele que conhece os corações, Ele está aqui. Vamos cantar. Mais do que palavras. Mais do que palavras. O meu coração é carente por Ti. Declare, mais do que palavras. Mais do que palavras. O meu coração É carente por Ti. Estou aqui, vem me conhecer. Declare essa frase, declare, mais do que palavras. Mais que palavras. Minha alma sedenta espera por Ti. Estou aqui, vem me conhecer. Segura o celular com a mão esquerda e com a mão direita sobre o coração. Mais que palavras. Tua vontade ensina-me a fazer. Estou aqui, vem me conhecer. Fala para Deus, Senhor, vem me conhecer. Som do meu coração. Mais que palavra. Tua santidade ensina-me a viver. Estou aqui, vem me conhecer. A Tua palavra diz. A Tua palavra diz que Tu conheces aqueles que são Teus. Estou aqui, vem me conhecer. No último dia eu não quero Te ouvir dizendo aparta-te de mim, porque eu não pude Te conhecer. A Tua palavra diz que Tu conhece aqueles que são Teus. Estou aqui, vem me conhecer. No último dia, no grande dia, eu não quero Te ouvir dizendo aparta-te de mim, porque eu não pude Te conhecer. Mais que palavras, declare, mais que palavras. O meu coração é carente por Ti. Estou aqui, Senhor, vem me conhecer. Declare, mais que palavras. Minha alma sedenta espera por Ti. Estou aqui, vem me conhecer. Fala para Deus, vem me conhecer, Senhor, som da minha mente. Mais que palavras. Tua vontade ensina-me a fazer. Mais do que palavras, Tua santidade ensina-me a viver. Estou aqui, vem me conhecer. Começa a declarar, declare. A Tua palavra diz, a Tua palavra. Tua palavra conhece quem é do Senhor. Conhecer. No último dia eu não quero Te ouvir. No último dia eu não quero Te ouvir dizendo aparta-te de mim, porque eu não pude Te conhecer. Vem me conhecer, Senhor. Chama que Ele vem. Vem me conhecer. Vem me conhecer, Senhor. Oh, Lamassuri canta, Lamassuri canta, Lamas. Vem me conhecer, ó Deus. Sonda do meu coração. Vê se não há em mim algum caminho mau, algo que tem Te desagradado e me remove, me tira desse caminho, Senhor. Vem me conhecer. Vem me conhecer, Senhor. Vem me conhecer. Vem me conhecer, Senhor. Vem me conhecer.
labaxurere, canta labassuri, canta labassori, canta labas. Oh glória! Glória ao teu nome, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus vivo. Oh, vem, chama que ele vem, chama. Relamar, suricanta, labá, suricanta, labá, sorere, canta, labás. Chama o Espírito de Deus, chama o Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não importa a situação que você esteja vivendo, chama que ele vem, chama que ele vem. Todo aquele que chamar o nome do Senhor, todo aquele que invocar o nome do Senhor, todo aquele que clamar o nome do Senhor, por ele será salvo, será liberto, será restituído, será restaurado, será avivado, será transformado. Relamassuri canta labassorere canta labassuri canta labaxarabassuri canta labassou alabá xarabassuri canta labas. Oh glória! Glória ao teu nome! Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, desejado das nossas almas, desejado das nações. Vem, Senhor, vem Senhor Jesus, vem, xarabá, suri, canta, labás, vem, Rei dos Reis, vem, Senhor dos Senhores, vem sobre nós, vem com teu Espírito, derrama, vem conhecer, Senhor, vem me conhecer, Senhor. Vem me conhecer, Senhor, vem me conhecer, Alabassurere, canta alabassuri, canta alabás, vem me conhecer, Senhor, vem me conhecer, Senhor, vem me conhecer. Chama que ele vem me conhecer, conhece o meu coração, mostra-me, Senhor, mostra-me, mostra o caminho que o Senhor quer que eu saia, o Senhor quer que eu saia deste caminho, eu saio, eu quero andar só no teu caminho, xarabassuri canta labás, vem me conhecer, ó Deus, vem me conhecer, som da minha mente, som do meu coração, Senhor, som das nossas mentes, dos nossos corações, vê se não há em nós algo que tem te desagradado e faz com que nós venhamos andar nos teus caminhos, no teu caminho. Aleluia, glória ao teu nome, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do nosso Senhor. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Tu és bendito, Senhor Jesus. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de ser adorado em espírito e em verdade. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Não irás adorar nem no monte e nem em Jerusalém, nem neste monte, nem em Jerusalém, mas a hora é agora, e os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora é agora, esse é o tempo, a hora é essa é a hora, esse é o momento. Deus está procurando adoradores, pessoas que o adorem em espírito. Paulo, ele disse, o culto a Deus é um culto racional, Ah, Senhor, vem nos conhecer, vem nos sondar, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Glória a Deus. Pois bem, vamos para a palavra, gente, vamos aqui para a palavra, é a hora da palavra. Jesus é a palavra, e no princípio era o Verbo, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. O Verbo vivo que desceu do céu
Jesus Cristo, ele vai falar contigo pela palavra, porque ele é a palavra. Ele é a palavra. Glória a Deus. Então vamos lá. Vamos ler aqui o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus capítulo 16. Vamos ler aqui. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí eu quero ler aqui para você um versículo mais adiante. Jesus Cristo, ele está aqui fazendo uma pergunta, né? Ele fez uma pergunta aos seus discípulos, a quem ele era para o povo. E aí os discípulos disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E aí Jesus Cristo, ele pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus para nós? Pedro, ele traz a revelação de quem é Jesus Cristo. Ele diz aqui, Pedro, ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Filho do Deus vivo. Aí Jesus Cristo, ele fala aqui, em Mateus 16, versículo 17, Jesus Cristo, ele fala aqui: E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne, escute com atenção, não foi carne e sangue que quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então foi o Pai que revelou a Pedro quem era de fato Jesus Cristo. Foi o Espírito Santo que revelou quem era Jesus Cristo. Quem de fato era Jesus Cristo. Quem era Jesus. Mas aqui mais adiante, no versículo, por exemplo, eu vou ler aqui a partir do versículo 20, está escrito assim, estou em Mateus capítulo 16, versículo 20 agora. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus. Porque Jesus, ele tinha dito, é necessário eu padecer pelo povo, é necessário eu morrer na cruz. E aí Pedro começou a repreender ao Senhor. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Versículo 23. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, Jesus Cristo virou para Pedro e disse: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, ou seja, que me serves de pedra de tropeço, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Pedro, pela revelação do Pai,
através do Espírito Santo, Pedro ele fez a seguinte declaração: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas, minutos seguintes, não demorou muito, Pedro, inspirado por Satanás, ele disse isso aqui, ó: de modo nenhum te acontecerá isso. Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Você está entendendo? Que a palavra está aqui nos mostrando? Pedro, em um momento, falou inspirado pelo Espírito Santo. Mas, no momento seguinte, não demorou muito, o diabo usou a boca de Pedro para querer desanimar Jesus Cristo, para fazer Jesus Cristo, melhor dizendo, desistir do propósito que o Pai tinha para ele. Porque Jesus Cristo ir para a cruz era necessário, já estava profetizado que o Messias haveria de morrer em favor do povo. O profeta Isaías fala a respeito disso, de que o Messias iria padecer, o Messias iria se oferecer em sacrifício em favor do povo. E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, primeiro ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo fala para Pedro: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, em um dado momento, Pedro foi usado pelo Espírito Santo para falar algo que era fato. Qual fato? De que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Mas, momentos depois, Pedro, por influência do diabo, por influência de Satanás, ele foi e disse isso aqui, ó: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Aí Jesus Cristo, quando ele ouviu isso, ele disse: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Você está entendendo? Está entendendo essa palavra? Há momentos que a pessoa ela é usada pelo Espírito Santo, mas há momentos que, sem ela perceber, ela é usada pelo diabo. Não é que Pedro estava possesso de demônios, que tinha ali, sabe, Satanás incorporado nele, não. Mas o diabo ali, ó, Satanás, ó, sugestionou, deu uma sugestão. Satanás chegou ali, ó, e falou aos ouvidos de Pedro. E aí Pedro achou que aquele pensamento, aquela ideia de, poxa, eu vou falar com o Senhor. Senhor, não faz isso não, Senhor. Senhor, tem compaixão de ti. Tenha misericórdia de ti, Senhor. Que isso, Senhor? Não, Senhor, não. Que história é essa, Senhor? Ah, não. Morrer na cruz. Não, Senhor, não. Tem misericórdia de ti, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Satanás profetizando, né? Pela boca de Pedro. De modo nenhum acontecerá isso. De modo nenhum, que nem lá no início, né, em Gênesis, a serpente, quando chegou para Eva, disse para Eva: Deus falou que vocês iriam morrer se comessem do fruto? Ah, Deus, ele não quer que vocês venham ser igual a ele. Por isso que ele disse para vocês não comerem do fruto. Irás morrer? Irás morrer coisa alguma. Não irás acontecer nada disso com vocês. O diabo, ele continua com a mesma estratégia, né? Satanás continua com a mesma estratégia, querendo convencer a pessoa do contrário daquilo que Deus tem para a vida dela.
diabo faz assim. O diabo ele procura convencer, ele usa pessoas, e pessoas próximas, porque Pedro andava com Jesus manhã, tarde e noite. Pedro estava ali, com Jesus, todo o tempo ali com Jesus. E por muitas das vezes o inimigo usa pessoas bem próximas de nós, para tentar nos convencer do contrário, para tentar, sabe, nos convencer de que, não faça isso não. Não é bem isso que Deus quer de você não. Não é bem assim não. Sendo que Deus já confirmou, esse é o propósito que eu tenho para você, filho meu. Esse é o propósito que eu tenho para você, filha minha. E aí o diabo vem, Satanás vem e usa alguém bem próximo para tentar nos convencer do contrário. E aí Jesus Cristo, ao receber essa palavra de Pedro, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus Cristo, sem perca de tempo, Jesus Cristo chegou para Pedro, aliás, para Pedro não, para Satanás. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Deus vai falar contigo por meio desta palavra mais ainda. Tem mais revelação, tem muito mais coisa para o Senhor falar conosco. Mas antes eu quero que nesse momento você coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Com a mão esquerda, você que acompanha pelo celular, coloque a mão, segure o celular com a mão esquerda e com a mão direita, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. E repita as palavras que eu vou dizer agora. Eu falo e você repete em seguida. Então, ore assim dizendo, meu Deus e meu Pai, fala comigo, Senhor, e envia-me o teu Santo Espírito e revela-me a tua santa palavra. Faça-me entrar, Senhor, no teu descanso e receber de ti a tua paz. Usa, Senhor, o teu profeta, o teu anjo, o teu mensageiro. Eu estou aqui, Senhor, e eu quero ouvir a tua voz a falar ao meu coração. Repetiu essas palavras? Então agora se permaneça em espírito de oração, para que o Espírito de Deus venha com revelação, para que essa palavra venha trazer revelação, para que nós venhamos conhecer a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para a minha, para a sua, para as nossas vidas. Deixa eu orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a tua palavra nesse momento será ministrada e todos nós queremos ouvir a tua voz. Como está escrito, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Porque aquele que é de Deus, aquela que é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, vem agora, Senhor, com a tua palavra que é poderosa, que é viva, que é eficaz e produza em nós o resultado para o qual ela está sendo mandada, trazendo sobre nós avivamento, trazendo sobre nós revestimento de poder, trazendo sobre nós salvação. E assim o Senhor se mostra com provas infalíveis, mostrando de fato verdadeiramente quem o teu Filho Jesus Cristo ele é. E Jesus Cristo é Deus, o próprio Deus encarnado, a imagem expressa do Deus invisível, aquele que é, o que era e o que há de vir nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Jesus Cristo, o Deus vivo. E você que crê, diga amém. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Diga amém, povo do Deus vivo. Diga amém. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o autor e consumador da nossa fé, irá falar conosco. Por isso tenha toda a sua atenção ao que o Senhor Jesus Cristo ele vai falar a partir de agora. Pedro falou, inspirado pelo Espírito Santo, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus Cristo ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem o revelou, mas meu Pai que está nos céus.
O Espírito Santo, ele nos revela. O Espírito Santo, ele revela o oculto e o escondido. O Espírito de Deus, o apóstolo Paulo, ele fala sobre as profundezas de Deus. E o Espírito Santo, ele revela o que está, sabe, lá no profundo. Aquilo que está em oculto, aquilo que está, sabe, de maneira escondida, o Espírito Santo, ele traz à tona. Jesus Cristo, ele disse, não há nada em oculto que não seja revelado. Então o Espírito Santo, ele revela. Ele revela. Um dos dons do Espírito Santo que faz com que a pessoa venha ter a revelação, o dom que faz com que a pessoa venha ter a revelação para saber se algo é da parte de Deus ou se é da parte do diabo, é o dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espíritos faz com que a pessoa tenha essa capacidade, tenha a capacidade de discernir, de compreender, de ver com os olhos de Deus. A pessoa passa a ter os olhos de Deus aqui na terra. Para onde a pessoa ela olha, Deus faz com que a pessoa veja o que está por detrás. Deus, ele sabe, ele faz com que a coisa venha a ser descortinada. Ou seja, aquilo que está, em oculto, Deus, ele faz com que seja revelado. O Espírito de Deus, ele faz isso. O dom de discernimento de espírito é exatamente para que a pessoa venha ver o que está em oculto. Para que aquilo que está em oculto venha a ser revelado. E o apóstolo Pedro, o Pedrão, Pedro, ele teve pelo Espírito Santo essa revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Jesus Cristo, ele perguntou, vem cá, o que os homens falam a respeito de mim? O que o povo anda falando a respeito de mim? O que o povo anda falando a respeito de mim? Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí os discípulos disseram, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas. E vós, que dizeis que eu sou? Quem eu sou? Quem eu sou para vocês? Jesus Cristo está te perguntando nessa hora, quem eu sou para você? Quem eu sou? Você já recebeu a revelação de quem é Jesus Cristo. Você já recebeu a revelação. Você já recebeu. Não já recebeu? Eu já recebi a revelação. Pedro aqui, ele fala quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pergunta, quem sou eu? Quem sou eu? E aí Pedro, ele responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Inspirado pelo Espírito Santo, inspirado pelo Espírito do Pai, Pedro, ele faz essa declaração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas aí Pedro depois, mais adiante, ele pisa na bola. Pedro pisa na bola. Pedro foi usado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo deu discernimento a Pedro. Pedro olhou para Jesus e na mesma hora veio a revelação. Tu és o Cristo. Tu és o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo revelou. O Espírito do Pai revelou. Deus revelou para Pedro quem era Jesus Cristo. Mas não demorou muito, Pedro foi lá e pisou na bola. Jesus Cristo, ele começou a dizer aqui, no versículo 20 fala, então mandou aos seus discípulos que ninguém dissesse que ele era o Cristo. Guarda segredo. Deus está falando por meio desta palavra, guarda segredo. Aquilo que eu te contei, guarda segredo. Não sai contando para todo mundo, não. Não sai publicando para todo mundo, não, o que eu falei contigo, não. O que eu falei contigo no lugar secreto e o que eu estou falando contigo, ainda vou falar mais contigo. Guarda. Aliás, Deus está falando nesse momento. Aquilo que eu te revelei, aquilo que eu te mostrei, guarda para você. Guarda. Não conte. Guarde o segredo. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão ouvindo essa palavra e estão entendendo o recado de Deus, né? Guarda o segredo. Guarda o segredo. Guarda o segredo. Aquilo que o Senhor falou ao teu coração a respeito de você. Guarda. Guarda. Quando se cumprir
Quando a promessa se cumprir, aí você publica, aí você vai dar o seu testemunho de fé, de milagre, de bênção, de vitória. Mas guarda segredo. E Jesus Cristo, ele pediu segredo aos seus discípulos. A ninguém, então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas. Jesus Cristo, ele sofreu na mão dos religiosos. Os religiosos foram quem perseguiram Jesus e quem preparou tudo para que Jesus fosse morto. Os religiosos foram quem prepararam toda a situação. O diabo usou os religiosos. O diabo usou os escribas. Usou os anciãos. Usou os principais da sinagoga ou do sinédrio para fazer com que Jesus fosse morto. E de fato foi o que aconteceu. Muitas das vezes, os seus maiores inimigos serão aqueles do lugar onde você congrega, da sua própria igreja. Ou se não for da sua própria igreja, serão aqueles que dizem que são da mesma fé que você. Já aconteceu isso com você? Poxa, fulano fala que é cristão, que é evangélico. A pessoa fala que é de Deus. A pessoa até te dá a paz do Senhor. Mas você ficou sabendo que a pessoa estava falando mal de você pelas costas. Você ficou sabendo que não só apenas uma, mas duas e três, um grupo ali, ó, falando de você, fazendo fofoca, disse-me-disse a respeito de você. Jesus, ele foi perseguido por aqueles que se diziam ser de Deus. Se você estivesse sendo perseguido por alguém que se diz ser de Deus, poxa, mas fulano se diz ser de Deus, fulano até me dá paz do Senhor, até paz do Senhor, a pessoa até mesmo prega, até mesmo louva, mas ela me persegue. Já fiquei sabendo que ela fala mal de mim. Jesus Cristo, ele também foi perseguido. E foi perseguido por pessoas que se diziam ser da fé. Os escribas, os anciãos, os principais dos sacerdotes, eles tinham a lei de Moisés. Eles tinham a palavra de Deus. Eles tinham a lei e os profetas. Mas eles não viviam o que estava na palavra. Não viviam. E talvez você esteja passando por uma situação aí, com pessoas que se dizem ser de Deus. A pessoa se diz ser de Deus, a pessoa se diz ser, sabe, do Senhor Jesus. Sendo que a pessoa, pelas suas atitudes e também por palavras, a pessoa demonstra que ela, na verdade, é uma hipócrita. Ela não vive aquilo que ela confessa que crê. Porque os escribas, os principais dos sacerdotes, os principais da sinagoga, ou melhor, do sinédrio, eles não viviam a palavra. Eles não andavam no Espírito. Eles andavam segundo a vontade da carne, segundo a vontade do diabo. No Evangelho de João, Jesus Cristo até diz para aqueles que estavam querendo a sua morte. Jesus Cristo, ele disse: vós sois filhos do diabo, porque vocês querem me matar. Aí disseram para Jesus: você é um louco. Você está dizendo que nós queremos te matar? Quem quer te matar aqui? Mas Jesus Cristo, ele tinha um Espírito Santo com ele. O Espírito de Deus estava sobre ele, estava nele.
E por ter o Espírito Santo, Jesus Cristo ele pôde ver o que estava no coração daqueles homens. Jesus Cristo ele pôde contemplar o que estava na mente, no coração, nas entranhas, o que estava no íntimo daqueles homens. O Espírito Santo, o Espírito que nos dá o dom de discernimento de espíritos, ele faz com que nós possamos ver o que há no coração das pessoas. Diz o Evangelho, está escrito no Evangelho, falando a respeito de Jesus, e sabia muito bem ele o que estava no coração deles. Jesus Cristo sabia o que estava no coração deles. Por isso que ele disse, vós sois filhos do diabo, porque vocês querem fazer a vontade do vosso pai. Vocês querem me matar. Esse é o desejo de vocês, vocês querem me matar. Você sabe, né? Tem pessoas que não matam com a mão. Se pudessem, até fariam isso. Mas se fizerem isso, vão presas, né? Mas tem pessoas que não fazem isso, não matam a pessoa, pegando a pessoa assim, ó, esmagando, né? Pegando a pessoa e enforcando a pessoa. Mas aqui na mente, no coração, a pessoa fica desejando o mal da outra, desejando a morte da outra. Quando acontece algo de ruim, a pessoa até pensa assim, bem feito, deveria acontecer algo pior. E a pessoa se diz ser de Deus, a pessoa se diz ser de Jesus Cristo, a pessoa até diz a paz do Senhor, sendo que no coração dela, ela deseja o mal do seu próximo, ela deseja até mesmo a morte. E quando a pessoa até mesmo morre, a pessoa diz assim, tá vendo? Não entregou a vida para Jesus, foi para o inferno. Aí eu tenho que falar como Jesus Cristo disse para João e Tiago, quando disse, Senhor, desça fogo do céu para consumir esses samaritanos. Aí Jesus Cristo ele disse, de que espírito vós sois? Eu não vim para destruir a alma dos homens, não, eu vim para salvar. Vocês estão querendo que eu mande descer fogo do céu e consuma os samaritanos? Já que eles não querem me receber, vamos para outra cidade. Agora eu desejar que o fogo de Deus desça sobre eles e os consuma, os destrua? Vocês estão com que espírito? Que espírito é esse sobre vocês? Eu vim salvar a alma dos homens, eu não vim destruir a alma de nenhum homem, não. E há pessoas que são assim, querendo destruir a alma do outro, querendo destruir a alma do seu próximo, e se dizendo ser de Deus, se dizendo ser do Senhor. Então Jesus Cristo, ele sofreu perseguição por parte dos religiosos. E eu vou falar uma coisa para você, existe uma diferença. Existe uma diferença. Existe aquele que é da igreja e aquele que é de Deus. Ou melhor, existe aquele que é da religião e aquele que é de Deus. Porque igreja somos nós. Deus não habita em templos feitos por mão de homens. O templo nada mais é do que o lugar onde nós nos reunimos como igreja. É a congregação. É o lugar onde nos reunimos como igreja, mas nós somos a igreja. Seja no monte, seja na praia, seja nas casas, seja nas praças, seja em um presídio, seja no hospital, seja por meio da live, em qualquer lugar onde nós nos reunimos no nome do Senhor, nós somos igreja. Nós somos igreja. Paulo ele fala, e não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Se é que vós tendes o Espírito Santo. Paulo ainda faz uma indagação. Façam uma análise. Se perguntem, será que o Espírito de Deus está em mim? Será que pelas palavras, pelas atitudes, será que o Espírito de Deus está em mim? Então Jesus Cristo ele foi perseguido pelos religiosos. E existe o religioso, aquele que é da religião e aquele que é de Deus. E aquele que é de Deus são poucos. São poucos que são verdadeiramente de Deus. Porque infelizmente a maioria são religiosos. São pessoas que não perdoam, que não pedem perdão, que não busca se reconciliar com o irmão que ofendeu, ou então o irmão lhe ofendeu e fica, ali guardando aquele sentimento de raiva, de ódio, de vingança. Jesus Cristo ele foi hostilizado.
pelos escribas. Quem seriam os escribas nos nossos dias? Seriam os teólogos. Os escribas eram aqueles que, eram aqueles que escreviam os rolos, que escreviam a lei e os profetas nos rolos. E os principais dos sacerdotes? Anás e Caifás, por exemplo, eram os principais dos sacerdotes. Era o sumo sacerdote e o outro, o segundo sacerdote, os principais sacerdotes lá do Sinédrio. E os anciãos, quem eram os anciãos? Os anciãos, os cabelinhos brancos, né? Os anciãos. Diz aqui a palavra, ó. Jesus falando, desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos seus discípulos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Era necessário. Era necessário. Se você tem passado por perseguição dentro da tua igreja, ou se você tem passado perseguição, tem sido perseguido por aqueles que se dizem ser da fé. Pastor, eu não entendo. A pessoa diz que é de Cristo, a pessoa diz que é de Deus, a pessoa até fala, paz do Senhor. Mas a pessoa, sabe, me olha atravessado, me olha com maus olhos, sabe? Eu percebo algo de ruim no olhar da pessoa. Ah, pastor, eu fiquei sabendo que a pessoa estava falando mal de mim. Ah, na igreja me dá paz do Senhor, mas na rua nem olha na minha cara. Passa por mim e até finge que não me conhece. Se você tem passado por isso, o Senhor está falando por meio desta palavra. Assim como eu exaltei o meu filho, eu vou te exaltar. Assim como meu filho foi exaltado por mim, pós-cruz, vou eu te exaltar, diz o Senhor. Vou eu fazer com que você seja exaltado diante dessas pessoas que têm vindo contra você e que se dizem ser de Deus. As pessoas que se dizem ser de Deus e que têm vindo contra você, Deus está falando por meio desta palavra. Assim como eu honrei o meu filho, eu vou te honrar. Não se preocupa não. Essas pessoas que andam te perseguindo, te maltratando, te defamando, te caluniando, que se dizem ser de Deus. Que nem no outro dia, acho que foi ontem, eu até peguei aqui, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia? A Bíblia cadê? Deixa. Ah, tá aqui, ó. A pessoa, ela pega a Bíblia e faz isso aqui, ó. Coloca a Bíblia embaixo do braço. E aí, através de vestes e através do fato de estar com uma Bíblia embaixo do braço, ela quer mostrar. Quer mostrar que é de Deus, quer mostrar que é do Senhor. Mas as palavras e as atitudes demonstram o contrário. Então Deus está falando por meio desta palavra. Eu honrei o meu filho, eu exaltei o meu filho e eu também vou te exaltar. Esses que andam te perseguindo, querendo te maltratar, querendo te caluniar, querendo te defamar, querendo, sabe, acabar com a sua vida, eu vou abatê-los, diz o Senhor. Eles serão abatidos pela minha mão poderosa, diz o Senhor. Deus vai abatê-los. Esses falsos crentes, essas pessoas que usam máscaras, essas pessoas que são hipócritas, que são raça de víboras, Deus vai fazer com que a mão dele pese sobre eles. Deus vai fazer justiça. Deus vai pesar a mão dele até que eles se convertam. E se não se converter, infelizmente, no final vão perder a salvação. Porque Deus, ele faz assim. Deus, ele começa a pesar a mão até que a pessoa se converta. Até que a pessoa se converta. Mas aí, se a pessoa não se converter até o fim da sua vida, mesmo com a mão de Deus pesando, você sabe o final, né? A gente sabe o final se a pessoa não se converter verdadeiramente a Cristo. Então, Jesus Cristo, ele falou que era necessário ele ir para a cruz. Ele disse que seria necessário ele ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Aí Pedro tomando a parte, começou a repreendê-lo. Pedro começou a repreender Jesus.
Pedro começou a repreender Jesus. Senhor, tem compaixão de ti. Tem compaixão de ti, Senhor. De modo nenhum te acontecerá isso. Tem pessoas sendo usadas pelo diabo para dizer para você o contrário daquilo que Deus já falou para você. Deus já revelou o propósito dele para contigo. Deus já falou contigo. Mas o diabo sempre vai usar pessoas para te tirar do propósito de Deus. Entenda, o diabo sempre vai usar pessoas. Sempre vai ter alguém para dar lugar ao diabo. Pedro não vigiou. Pedro não vigiou. Foi usado pelo Espírito Santo para dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas minutos depois, por não ter vigiado, o diabo usou a boca dele para dizer, de modo nenhum te acontecerá isso. Tem pessoas usadas pelo diabo para dizer para você, de modo nenhum irá acontecer isso. Sendo que Deus já falou para você, vai acontecer. Eu não sou filho do homem para que minta. Eu não sou homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, diz o Senhor. O Senhor já falou contigo que Ele vai fazer acontecer. Ele já falou contigo qual é o propósito que Ele tem com você. Então não dê ouvidos a pessoas que dão lugar ao diabo, que empresta a boca ao diabo para falar o contrário daquilo que Deus falou ao teu coração, não. Se Deus falou, vai se cumprir. O propósito vai se cumprir. Aquilo que o Senhor já revelou vai se cumprir. Jesus Cristo, ele disse, passarão céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. As palavras do Senhor não haverão de passar na sua vida. Aquilo que foi profetizado, aquilo que foi determinado por Deus, o diabo não pode frustrar. O diabo não pode frustrar os planos do Senhor para a tua vida. O diabo não pode frustrar os planos que o Senhor já decretou ao teu respeito. Quando uma pessoa vier para você dizer assim, mas será? Mas será? Na mesma hora você vira para a pessoa. Jesus, ele fez isso com Pedro, gente. Imagina a cara de Pedro. Para trás de mim, Satanás! Para trás de mim. Imagina você falar isso para a pessoa. Pessoa jogando balde d'água em cima de você. Pessoa jogando um balde não é nem um balde de água fria, é balde de água gelada em cima de você. Mas será? Mas será, fulano? Mas será, fulana? Dá vontade de você falar. Eu tenho vontade de fazer a mesma coisa que Jesus Cristo fez aqui. Eu tenho vontade de falar a mesma coisa que Jesus falou para Pedro. Quando alguém vem com uma palavra contrária daquilo que Deus já falou ao meu coração. Do propósito que Deus ele já revelou para a minha vida. Eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Eu sei muito bem em quem eu tenho crido. Eu sei muito bem. A palavra diz que aquele que confia no Senhor de maneira alguma será confundido. Eu tenho espírito de discernimento. O espírito de discernimento está sobre mim. O Espírito de Deus, ele me concedeu discernimento de espíritos. Eu sei quando uma palavra é da parte de Deus e quando uma palavra não é da parte de Deus. Você precisa buscar o Espírito Santo para isso. Para você ter discernimento. Opa, essa palavra aí é uma palavra contrária. Isso aí é uma oração contrária. Tem gente que faz oração contrária, né? Faz oração contrária. Orando contrário daquilo que Deus tem para você. Tem pessoas assim que oram, fazem oração contrária. Mas toda vez que vier alguém com uma palavra contrária e vier para dizer assim, de modo nenhum. É claro que a pessoa não vai dizer isso, né? Mas a pessoa vai usar, por exemplo, a típica frase, será? 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 Mas se acontecer isso, mas isso e aquilo, a pessoa vem com uma palavra de dúvida. Uma palavra de dúvida. Aqui, no caso aqui, Pedro sendo usado por Satanás, não foi nem uma palavra de dúvida. Foi uma afirmação.
O diabo usou a boca de Pedro para profetizar. De modo nenhum te acontecerá isso. O diabo falando, de modo nenhum te acontecerá isso. O diabo está usando pessoas para dizer para você, de modo nenhum te acontecerá isso. Quando você perceber que tal pessoa está falando algo contrário, amarra essa palavra, repreende na hora. Está repreendido em nome de Jesus. Está amarrado esse demônio aí, esse espírito maldito, desgraçado. Tu não vai travar a minha vida não. Você não vai frustrar os planos de Deus para a minha vida não, Satanás. Não vai travar não. Você não vai travar a minha vida, você não vai frustrar os planos, os projetos de Deus para a minha vida não. Se está profetizado, vai se cumprir. Ele vai me honrar. Eu estou aqui passando por perseguição, por luta, por peleja. O pau está quebrando, mas eu estou partindo para cima de você, Satanás. Eu te digo assim, ó. Sai da minha frente, porque eu vou te atropelar. Em nome de Jesus Cristo, eu vou passar por cima de você, Satanás. Você não vai prevalecer contra mim, não, diabo. Você tem que agir assim. Agir assim, tem que ser assim. No estilo, né? No estilo Denison Souza. Glória a Deus. Paulo, ele disse, né? Seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho me esforçado e muito para ser parecido com Cristo. Eu não sei se Jesus Cristo agia da forma como eu estou agindo aqui. Bem, eu leio bastante o Evangelho e eu vejo que Jesus era um profeta, né? Era um homem de Deus intrépido, ousado. Jesus, quando tinha que falar, ele falava mesmo, ele mandava na lata. Ele falava. Jesus não ficava, sabe, de mimimi, não. Ele falava mesmo. Aliás, o profeta, ele tem que falar mesmo. Quando Deus manda, tem que falar. Agora, quando Deus manda se calar, tem que se calar. Mas você tem que agir assim. Quando o diabo usar alguém para vir com uma palavra contrária daquilo que Deus já falou ao teu respeito, amarra. Está amarrado, está repreendido. Está repreendido essas palavras. Está repreendido esse espírito que está por detrás dessa palavra. Que história é essa? De modo nenhum te acontecerá isso. Então, Satanás usou Pedro para dizer essa palavra. Aí Jesus, ele disse, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. A pessoa, quando ela está na carne, ela só entende das coisas dos homens. O apóstolo Paulo, ele fala que aquele que é espiritual consegue discernir todas as coisas, mas por ninguém é discernido, ninguém consegue compreender alguém que é espiritual. Só se consegue compreender alguém que é espiritual, quem é espiritual. Se você tem o Espírito Santo e eu tenho o Espírito Santo, você vai entender a minha linguagem e eu vou entender a tua linguagem, a gente vai falar a mesma língua, né? A gente vai, né? O Espírito vai testificar, vai dar testemunho. A pessoa, ela sabe quando a outra tem nela o Espírito Santo e vice-versa. Então, Jesus, ele está dizendo aqui, ó, ele diz, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Não tem como a pessoa entender as coisas de Deus pela carne. É por isso que a pessoa precisa buscar o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Porque quando a pessoa ela busca o Espírito Santo, o que ocorre é exatamente isso. Quando a pessoa ela busca o Espírito Santo, a pessoa ela passa a ter discernimento de espíritos. Foi através do discernimento de espíritos que Jesus Cristo, por exemplo, viu que era Satanás que estava sobre as costas de uma mulher. Jesus Cristo, ele chegou na sinagoga em um sábado, porque sábado era o dia onde os judeus se reuniam e ainda se reúnem. E Jesus Cristo, ao chegar naquela sinagoga, num sábado, ele viu Satanás nas costas daquela mulher. Ele viu um demônio ali sobre aquela enfermidade, sobre aquele mal nas costas daquela mulher. E aí Jesus Cristo, ele disse, por 18 anos oprimia Satanás, esta filha de Abraão. Então o dom de discernimento de espíritos serve para isso, para você ver o que está em oculto, para você ver o que está, sabe, escondido. E aí, para nós terminarmos aqui, eu quero ler aqui para você
Quero ler aqui para você, Evangelho de Mateus, vamos aqui, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. Eu quero ler aqui para você. O Espírito Santo pediu para que eu marcasse essa palavra antes de eu ministrar, e eu vou ler aqui. Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Quando a pessoa ela anda na carne, ela é bode. Quando a pessoa ela anda no espírito, ela é ovelha. Quem é ovelha anda no espírito. Agora, quem é bode anda na carne. Pedro, por um momento ele andou no espírito. Pedro, por um momento, estava no espírito e ele fez a revelação. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas não demorou muito. Pedro virou um bode. De ovelha ele virou bode. Ele emprestou a boca dele para o diabo, dizendo que Jesus Cristo não deveria morrer na cruz, que Jesus Cristo não deveria cumprir o propósito do Pai, o propósito de salvação. Você está entendendo? Existem dois tipos de pessoas. Existe aquela pessoa que é ovelha e aquela pessoa que é bode. Só existem esses dois grupos na face da terra. O grupo das ovelhas e o grupo dos bodes. E a palavra está dizendo que Jesus Cristo, quando ele vier em glória, ele vai reunir todas as nações. E todas as nações reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas o quê? À direita. Mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, ou seja, aqueles que foram ovelhas, aqueles que andaram no espírito: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele vai dizer o porquê, né? Ele vai dizer o porquê do vinde e possuir, né? Possuir o reino que está preparado para vós. Jesus Cristo ele diz aqui: porque tive fome e me deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer? Ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro e não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te visitamos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, que quando um desses pequeninos não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Só existem dois grupos na face da terra. Não existe o grupo do meio termo. Não existe. Não existe essa história da pessoa ficar em cima do muro. Não existe essa história da pessoa, sabe? Eu estou ainda decidindo, vendo se eu sou de Deus, se eu sou do diabo. Eu estou vendo ainda, sabe? Eu estou aqui pensando. Não existe isso. Ou a pessoa é de Deus, ou a pessoa ela é do diabo. Ou a pessoa ela anda no espírito, ou ela anda na carne. Os que andam na carne são aqueles que são os bodes. São aqueles que fazem a vontade do diabo. São aqueles que emprestam a sua boca para que o diabo venha profetizar desgraça, maldição.
Os que são ovelha são aqueles que andam no Espírito, que profetizam bênção, que profetizam, sabe, aquilo que agrada ao coração do Pai. São aqueles que fazem a vontade do Pai, que vivem fazendo a vontade do Pai. São aqueles que fogem das coisas erradas, que fogem das coisas que desagradam ao Pai. Então só existem dois grupos. Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi o Espírito Santo que usou a boca dele. Mas minutos seguintes, momentos depois, ele emprestou a boca dele para que o diabo dissesse: ah, não irá acontecer nada disto que você está falando. Por um momento ele foi usado pelo Espírito de Deus, no outro momento ele foi usado pelo Espírito do diabo. Você precisa resistir o espírito do diabo. Você precisa resistir, sabe, a tua carne. Você precisa vencer a tua carne. Você precisa vencer o diabo. A Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, obedecei a Deus e enfrentem o diabo e ele fugirá de vós. Você precisa enfrentar o diabo. Mas antes de você enfrentar o diabo, antes de você, sabe, ir contra o inferno, porque Jesus Cristo, ele disse aqui, para nós terminarmos, Jesus Cristo, ele disse aqui na palavra, está escrito aqui, ó, Mateus capítulo 16, versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado dos céus. Jesus Cristo, ele concedeu autoridade aos seus discípulos. Autoridade para ligar e desligar aqui na terra. O que é desligado aqui é desligado lá. O que é ligado aqui na terra é ligado nos céus. O Senhor, ele nos deu a chave. A chave representa a autoridade. Representa o poder. Ele nos deu a chave. Ele nos deu a autoridade. Ele diz aqui na sua palavra. Ele diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você anda no Espírito, o diabo não pode prevalecer contra a tua vida. O diabo só pode prevalecer contra a tua vida quando você faz que nem Pedro, como Pedro fez. Pedro não vigiou. Por isso que Jesus Cristo, ele disse: vigiai e orai. Vigiai e orai. Tem que vigiar e tem que orar. Paulo ele fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuide, vigie para que não caia. Então só existem dois grupos. Jesus Cristo, quando voltar, ele vai fazer separação. Hoje o joio e o trigo convivem juntos. Na faculdade, na escola, na vizinhança, no local de trabalho, nas igrejas, o joio e o trigo estão juntos. As ovelhas e os bodes estão juntos. O verdadeiro cristão e o falso cristão estão juntos. O falso crente e o verdadeiro crente estão juntos. O religioso e aquele que verdadeiramente é de Deus estão juntos. Estamos aqui vivendo nessa sociedade, vivendo aqui nesse mundo. Mas Jesus Cristo, quando ele vier, ele vai fazer a separação. Ovelhas para o lado direito e bodes para o lado esquerdo. Os que andam na carne para o lado esquerdo e os que andam no espírito para o lado direito. Você precisa fazer a tua escolha. Você não pode ficar, sabe, no cima do muro. Até porque quem fica em cima do muro, na verdade, já fez a sua escolha. Está do lado do diabo. Porque para Deus não existe meio termo. É sim, sim, ou é não, não. Se passar disso é de procedência maligna. Ou seja, se está dividido, se está com o pé na igreja e com o pé no mundo, na verdade, não está nem na igreja. Pensa que está, mas não está. Desde o momento que está com o pé na igreja e um pé no mundo, na verdade, não está na presença de Deus. Já saiu da presença de Deus há muito tempo. Se é que esteve algum dia na presença de Deus. Porque não existe meio termo. Não existe meio termo. Ou a pessoa é de Deus, ou ela é do diabo. Ou a pessoa é de Jesus Cristo, ou ela é de Satanás. Ou a pessoa anda no espírito, ou ela anda na carne. Não tem como. Não tem como a pessoa, sabe, ficar meio termo. Pedro
ficou ali dividido. Falou no Espírito de Deus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas minutos seguintes falou pelo espírito do diabo, pelo espírito de Satanás, dizendo que Jesus Cristo não deveria ir para Jerusalém para cumprir o propósito do Pai, que ele não deveria morrer para a glória do Pai, cumprir o propósito do Pai. Mas o mesmo Pedro que foi usado pelo Espírito Santo por um momento, mas depois foi usado pelo diabo, diz a palavra que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz a palavra que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre ele. E quando o Espírito Santo veio sobre Pedro, Pedro deixou de ser, por exemplo, covarde. Jesus Cristo, quando foi preso no jardim de Getsemane, diz a palavra que todos os seus discípulos fugiram. Pedro, a princípio, até pegou lá a espada e cortou a orelha do soldado Malco. Aí Jesus disse, quem vive pela espada morrerá, Pedro. Guarda essa espada. Mas Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes antes que o galo cantasse. Pedro ainda não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Ele só recebeu o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo só veio fazer morada dentro dele. Foi depois do dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes sobre Pedro e sobre todos que estavam reunidos no cenáculo, diz a palavra que Pedro se tornou um homem intrépido, corajoso, ousado, Pedro, por exemplo, quando chegaram para ele os principais, do Sinédrio, os escribas, os fariseus, os religiosos da época, quando chegaram para ele, disseram assim, nós não queremos que você fale mais no nome desse tal Jesus. Diz a palavra que Pedro chegou para eles e disse assim, antes convém agradar a Deus do que agradar a homens. Quando você tem o Espírito Santo, você não fica se preocupando se você está agradando a homens ou não, você só se importa em querer agradar a Deus. Como disse o apóstolo Paulo, e fui eu agora chamado para agradar a homens? Se eu fui chamado para agradar a homens, então, se eu estou agradando a homens, então, eu não estou pregando o Evangelho de Cristo, eu não estou vivendo o Evangelho. Então Deus, ele quer que você viva o Evangelho. Deus, ele quer que você receba o Espírito Santo e seja uma pessoa intrépida, ousada, uma pessoa, que parte para cima de Satanás e diz, Satanás, aqui não, você não vai frustrar os planos de Deus para a minha vida, você não vai frustrar os projetos de Deus para a minha vida, para a minha casa. Você passa a ser uma pessoa ousada, quando você passa a andar no Espírito. Mas para andar no Espírito, é necessário buscar o Espírito, é necessário buscar o Espírito Santo. Que você receba esta palavra de bom grado, e que essa palavra que foi ministrada ao teu coração, venha produzir fé, mas uma fé prática, uma fé que faz com que você saia da teoria e vá para a prática. Que essa palavra venha te motivar, venha te dar ânimo, venha te dar força, para que você venha buscar o Espírito Santo todos os dias. Para que você venha ser como Davi. Davi, ele disse, Senhor, não retires de mim o teu Santo Espírito. Não passes de mim a tua presença, o teu Espírito. Que você venha ser essa pessoa. Uma pessoa que venha buscar o Espírito Santo, para que em todos os dias da sua vida você venha andar no Espírito e não na carne. E uma vez que você anda no Espírito, você tem discernimento e sabe o que é de Deus e o que não é de Deus. E uma vez que você anda no Espírito, você estará provando, Você estará sendo ovelha e não bode. Como eu disse, que essa palavra você venha receber de bom grado, e que o Espírito Santo de Deus fale mais ainda aos nossos corações. Glória a Deus. Pois bem, vou estar encerrando nesse momento. Chegamos ao fim dessa live, ao fim dessa transmissão. Mais tarde, com a permissão do Senhor, eu posso estar fazendo uma live, tá bom? Se Deus assim permitir. Quero pedir a você que tem acompanhado ao ministério, se torne aí um semeador do Deus vivo, contribua com esse ministério. Nós estamos com obra aqui no ministério, estamos para voltar com as reuniões presenciais, mas quem acompanha à distância vai acompanhar pela internet. Glória a Deus. Temos planos aí de abrir igreja em São Paulo. Estou vendo que tem gente de São Paulo aí, Pessoal da região lá de Santos, Mongaguá, São Vicente. Glória a Deus. Tem também Rio Grande do Sul.
tem inúmeras partes do Brasil, até fora do Brasil, né? Tem também Portugal. Enfim, eu aqui revelando aqui, ó, tá falando a palavra para não revelar aquilo que Deus falou, né? Mas não tem problema não, o diabo não pode frustrar os planos do Senhor para o meu ministério, não. E nem para a tua vida, não. O diabo não tem esse poder, não. Porque maior é o Espírito de Deus que está sobre nós e também dentro de nós, que é o mais importante, né? Dentro de nós, maior é o Espírito de Deus do que o Espírito que está no mundo. Então, você que tem sido semeador do Deus vivo, quero nesse momento orar. Meu Deus, que o Senhor abençoe de maneira poderosa a todos os semeadores do Deus vivo. Que o Senhor venha, meu Deus, multiplicar a semente de 1 por 30, de 1 por 60 e até mesmo de 1 por 100. Faz, meu Deus, o teu nome ser glorificado, meu Pai, através dos testemunhos, sim, de prosperidade. Faz os teus filhos serem prósperos, faz os teus filhos serem bem-sucedidos. Faça, meu Deus, com que as janelas do céu sejam abertas e que todas as sortes de bênção, sim, a bênção do Senhor, sem medida, venha a ser derramada sobre os semeadores. Assim, meu Deus, eu oro e já creio em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Você que quer se tornar um semeador, tome nota aí do Pix, tá? 21 979 99 3686. 21 979 99 3686. Faça sua oferta voluntária em amor, em gratidão, em adoração e com o propósito de honrar o Senhor Jesus, e pode ter certeza, Ele vai te honrar. Ele disse, aquele que me servir, o Pai o honrará. Deus, Ele vai te honrar. Pode ter certeza disso. Glória a Deus. Pois bem, vou estar encerrando. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde e te ilumine e que te dê a paz. E como eu sempre digo, o Deus vivo é conosco. Por isso, vamos em frente, olhando para o alto, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Vitória em meio à guerra. Jesus Cristo é a bandeira, é a garantia da nossa vitória. Um beijo no coração a todos, um grande abraço. Fiquem firmes com o Senhor, fiquem firmes com o Senhor Jesus e compartilhe essa live com seus amigos, familiares, colegas de trabalho. Abençoe vidas e receba do Senhor o galardão de profeta. Até a próxima live, até o próximo vídeo, querendo Deus, em nome de Jesus. Muita luz! Graças a Deus.